Sejam muito bem-vindos à 11ª aula. Essa aula hoje está sensacional. Eu tenho o maior carinho para essa aula porque hoje eu vou te explicar qual é a principal função de papai e a principal função de mamãe. E para isso, eu já queria começar nessa aula te explicando sobre o reconhecimento. Quando a gente vai falar do reconhecimento, eu preciso que você veja esse vídeo aqui. Quando você começa a analisar, esse é um leão que acabou de dominar um território, expulsou o outro leão. E automaticamente existem várias fêmeas ali, várias leoas. Ele pode ter até 18 leoas dentro de um território onde ele domina. E o que esse leão faz? Quando ele percebe que essa leoa tem vários filhotes pequenos, ele vai lá e faz algo que, olhando de fora, é cruel. Mas aqui a gente vai analisar a nível biológico. O que esse leão faz? Ele vai lá e mata os filhotes dessa leoa. Por que ele mata os filhotes dessa leoa? Porque esses filhotes não são dele. Ele não reconhece esses filhos como sendo filhos dele. Então ele vai lá e faz com que, biologicamente, essa fêmea necessite entrar no cio novamente. Porque se ela entrar no cio, ela vai ter crias desse novo leão. Então ele precisa perpetuar a espécie dele. Ele só vai reconhecer o que for filho dele. Então, o principal papel de papai é o reconhecimento. Para quem já me conhece, eu já contei um pouco sobre a minha história, mas o reconhecimento nada mais é que o pai reconhecer o filho. Como assim, Denis? Você já viu aquele filme do Rei Leão, onde o macaquinho lá pega e mostra o leão para todo mundo? Esse é o filho, né? Então, mostrar, reconhecer, aplaudir. Você olhar e falar assim, nossa, que desenho lindo, minha filha. Como que você fez? Qual foi a dificuldade? Você tentar entender o mundo do seu filho, da sua filha, incluir ele no seu ambiente, reconhecê-lo. Parabéns, você é um excelente profissional. Já tive pais que não tinham essa informação, que não conseguiram dar ao filho o reconhecimento que o filho necessitava. Por exemplo, um pai que disse para a filha, onde a filha chega para o pai e fala assim, pai, eu terminei meu mestrado, defendi meu mestrado, e o pai, sem saber, inconscientemente, ele estava no programa de defesa, né? A gente chama de megalomania, a gente vai entender isso ao longo do tempo. Ele precisava ser grande, maior que a filha, mas ele já era maior que a filha, porque ele é o pai. Ele sempre vai ser maior que ela. Porém, ela precisava de reconhecimento. Foi mostrar para o pai: pai, olha aqui, eu defendi o mestrado. O pai, ao invés de reconhecer, aplaudir todo o esforço que ela teve, não. Ele virou para ela e falou assim: minha filha, você vai ter que estudar muito. Eu já tenho 4 mestrados, 4 doutorados, eu não lembro quantos, mas eram muitos. Nunca vi ele tinha feito pelo menos uns 4 doutorados, uns 4 mestrados ou 2 doutorados, eu não lembro. Muita coisa, que é incomum. Normalmente a pessoa faz um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, e por aí vai. A pessoa está fazendo 2 doutorados, 4 mestrados. Então, assim, ele chegou para a filha e falou assim: minha filha fez 4 mestrados, 2 doutorados, você vai ter que estudar muito ainda na sua vida. Então, assim, você percebe que ali faltou o reconhecimento. E a filha começa a desenvolver vários sintomas devido à falta do reconhecimento. Mas reconhecimento não é só reconhecimento profissional. Reconhecimento como filha, aquela pessoa que sente que ela não pertence, e o papai nunca conseguiu dar o reconhecimento. Eu já dei o exemplo de alguns casos de pacientes em outros vídeos, mas eu vou contar um pouquinho, de forma bem sucinta, sobre o meu caso. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu virei para meu pai e pedi uma bicicleta. E ele falou que me dava a bicicleta, mas se eu tirasse nota 10 em todas as matérias. E eu não consegui tirar 10 em todas as matérias, porque teve uma que eu tirei 9,9, que foi ciências, biologia, que eu trabalho hoje. E desde então, eu buscava incessantemente o reconhecimento do meu pai. Tudo que eu estava fazendo eu não sabia, mas eu sempre queria ser perfeito, sempre queria ser o melhor para mostrar para o meu pai que eu era grande, para eu ser visto, para eu ser reconhecido. Só que meu pai já me reconhecia da forma dele. E eu não conseguia enxergar dessa forma. Entende? Então, quando isso acontece, você vive uma vida inteira ativando programas biológicos devido à falta de reconhecimento de papai. Então, aqui é um exemplo bem sucinto para você entender qual é uma das principais funções de papai. Eu já tive vários pacientes que a gente precisava reconectar com isso aqui para o paciente se viver livre. Entender que papai te deu tudo que você precisava. Ele te deu o que ele podia, nas condições que ele tinha. Ele fez de uma forma excelente. Eu sempre gosto de trazer essa fala do Dr. Mário Sérgio Cortella, que é o conselho de excelência, que é você fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, quando você começa a entender que papai te deu o reconhecimento da forma que ele podia, que ele fez o melhor dele, independente do que for, você começa a se libertar disso, tá? Então, por isso eu considero essa aula
de suma importância, uma aula que eu acho sensacional, fundamental para você começar a entender e para você tratar os seus pacientes também.